Vamos começar nosso trabalho de física agora, que é sobre temperatura. E para começar, vamos definir o que seria a própria temperatura. Bom, é a medida de sensação térmica das moléculas, tendo a temperatura quente, que é obviamente maior que a temperatura fria. Dentro dessa matéria também temos a energia térmica, que é a energia cinética associada ao movimento denominado de agitação térmica das moléculas. E ela tem a sensação térmica de quente, que seria a temperatura alta, e frio, que seria a temperatura baixa. Temos também o calor, que é a energia térmica em transferência, se transferindo de um corpo para o outro. Um corpo mais quente tem a característica de transferir a temperatura para o outro, o corpo mais frio, tendo equilíbrio térmico. E o que seria o equilíbrio térmico? Seria quando o corpo anteriormente quente teria a temperatura igual ao corpo que antes era frio. Existem 3 estados fixos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. No estado sólido, o corpo tem forma e volume definido. Já no estado líquido, o volume é definido e a forma indefinida. No estado gasoso, o corpo tem forma indefinida e volume definido. Temos aqui também o gelo. E o que acontece? Como foi explicado pelo nosso colega, o gelo ele está no estado físico de sólido, onde o seu grau de agitação entre as moléculas é pequeno e o seu espaço é delimitado, o seu espaço e volume. Ele pode ainda virar no seu estado líquido, como está quase derretendo, graças à mudança de temperatura, e ele pode entrar no seu estado gasoso, onde ele vai estar o mais agitado possível, suas moléculas vão estar mais afastadas possível. No momento ele está quase líquido, exatamente pela mudança de temperatura. O equilíbrio térmico formado exatamente entre o contato direto da minha mão, ou então do ambiente, com o gelo, onde eu transmito a temperatura, o calor, de o ponto onde for mais quente para o mais frio, no caso do gelo. O termômetro é um aparelho utilizado para medir a temperatura de um corpo. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o termômetro, como foi explicado pelo nosso colega, exatamente. Esse aqui, por exemplo, é um termômetro digital, mas existem uma diversidade de termômetros, como, por exemplo, o termômetro óptico, o termômetro meteorológico, o termômetro de radiação, e, é claro, mais conhecido, o termômetro de mercúrio, que, afinal, ele mede a temperatura através da dilatação do mercúrio. Existem também os pontos fixos. Para se criar qualquer escala, usamos 2 pontos fixos, o de mínimo e o de máximo. O de mínimo é o ponto de fusão e o de máximo o ponto de ebulição da água. Existem 3 tipos de escalas termométricas: a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, sendo elas as principais. Elas variam do ponto de fusão e ebulição. Em Celsius varia de 0 a 100 graus Celsius, de Fahrenheit varia de 32 a 212 graus Fahrenheit, de Kelvin varia de 273 a 373 Kelvin, sendo que nela existe o zero absoluto, onde as partículas não se movem. Bom, é importante notar a diferença da medição da temperatura e a medição da variação da temperatura. Podemos notar que as escalas Celsius e Kelvin possuem a mesma variação de temperatura, ou seja, 100 graus Celsius. Portanto, uma certa variação de temperatura na escala Celsius será igual à variação na escala Kelvin. Já a escala Fahrenheit ela é dividida em 180 partes e não corresponde à mesma variação nas outras 2 escalas. O fluxo de calor é a razão entre a quantidade de calor representado pela letra Q e o intervalo de tempo da transferência que é representado entre ΔT, sendo assim mostrado dessa forma. Depois de ser usada essa fórmula, a unidade que é dada no final é cal por segundo. A transferência de calor pode acontecer por 3 modos: a condução térmica, convecção térmica e a irradiação. A condução é a transferência de calor por contato direto das partículas de matéria, ou seja, o calor se propaga de partícula em partícula. Tem mais eficiência em meios sólidos, mas também ocorre em meios líquidos. A convecção térmica é o processo de transmissão de calor em que a energia térmica se propaga através do transporte da matéria, devido à diferença da densidade e da ação da matéria. Por exemplo, quando a gente coloca uma panela no fogo, o líquido que está embaixo, dividindo esse líquido no meio, o líquido que está embaixo ele vai aquecer mais rápido do que o que está em cima. Então, quando ele aquece, ele sobe e o que está embaixo vai aquecer, já que ele desceu. E vai ficar ocorrendo essa mudança até o líquido ficar quente por completo.
E radiação térmica é um processo de transmissão de calor onde não necessita de um meio material para se realizar, pois esse processo ocorre através da emissão de ondas eletromagnéticas. Um exemplo disso é o forno, onde ele assa os alimentos com a ação do calor radiante. A garrafa térmica é um aparelho cujo objetivo é conservar a temperatura do conteúdo pelo maior intervalo de tempo possível. Logo, para a gente entender como funciona a garrafa térmica, devemos saber que as paredes da garrafa térmica não podem permitir a passagem de calor através delas. A propagação de energia térmica é efetuada por 3 modos diferentes: condução, convecção e radiação. A dilatação linear ocorre quando um corpo sofre aumento em sua temperatura e, consequentemente, aumento na distância entre 2 pontos em seu interior. São exemplo desse fenômeno o aumento do comprimento de uma barra, o aumento do raio de uma esfera e o aumento da diagonal de um quadrado ou de um cubo. A dilatação superficial é o aumento do volume de um corpo que compreende 2 dimensões, o comprimento e a largura. Esse processo decorre da exposição do corpo ao calor, fazendo com que esses átomos se agitem e aumentem a distância entre eles, ou seja, se dilatem. Então, isso, a gente está estudando matemática faz um tempo, né? Só que, tipo, tem umas paradas de física que eu não entendo de jeito nenhum, tipo, aquele negócio de dilatação volumétrica dos líquidos, tudo. Tu sabe isso daí? É muito fácil, eu estudei sobre isso ontem. Tipo, na relação volumétrica, o corpo varia de tamanho nas 3 dimensões: largura, altura e comprimento. Então, mas tipo, tem que calcular uma variação de volume, alguma coisa assim, não? É fácil. É assim. A variação de volume é igual ao volume inicial vezes a variação de temperatura vezes o coeficiente de dilatação volumétrica. Vale lembrar que o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ah, e tipo assim, como é que faz para calcular o volume final? O volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Tá, e vale a mesma coisa, né? Y é igual a 3A. Sim. Tá certo. Também tem que aprender aquele negócio de dilatação volumétrica dos líquidos, só que eu tô um pouco atrasado agora. Tem como tu me ensinar quando eu voltar? Porque eu já volto. Tá bom, obrigado. De nada. Ei, Cris, voltei. Eu tava voltando aqui, né? Aí eu esbarrei com um professor de física e ele me ensinou mais ou menos como é que é. Cadê aquela folha que tu me ensinou das fórmulas? Ensinou do quê? Daquela da dilatação volumétrica dos líquidos, isso. Aqui, ó. É a mesma coisa. Tipo assim, variação de volume é igual a volume inicial vezes delta de temperatura vezes o coeficiente de dilatação, que é 3A. É a mesma coisa, sendo que agora a gente vai ter que considerar a dilatação do recipiente também, porque como é um líquido, a gente vai ter que fazer esse experimento num recipiente. E com a temperatura, o recipiente também vai dilatar. Aí a gente tem que considerar a dilatação do recipiente. Ah, o professor tinha falado um negócio que a gente, tipo, somar os dois. Ah, sim, isso é a dilatação real do líquido. É a soma das dilatações aparentes e a soma da dilatação do recipiente. Ah, tá, agora entendi. É só isso, né? Ou tem mais alguma coisa? Acho que é só isso mesmo. Tá certo. Tomara que não dê certo na prova. Dilatações anômalas. Elas são características que se apresentam em várias substâncias, entre elas a água. Isso acontece porque as ligações intermoleculares, também chamadas de pontes de hidrogênio, elas criam retículos cristalinos que deixam muitos espaços entre as moléculas quando são solidificados. O que de fato pode ser comprovado, ou melhor, que comprova e prova a sua dilatação. Um grande exemplo disso é uma garrafa, por exemplo. Se você coloca água dentro da garrafa e congela, por conta dessa formação desses retículos cristalinos e desse espaçamento após a solidificação, ocorre a dilatação. Ou seja, por esse motivo é que nós nunca podemos colocar, por exemplo, água e dentro de uma garrafa térmica, por exemplo, e colocar dentro do congelador, pois a sua dilatação vai rachar a garrafa. A matéria ela pode ser encontrada em 3 estados físicos. O estado sólido, como o gelo, o estado líquido, como a água,
e o estado gasoso, como por exemplo uma fumaça que sai de uma panela fervendo. O que vai determinar qual estado a matéria se encontra é a proximidade das partículas em que a constitui. Um conceito básico da calorimetria é a caloria, que é uma unidade de medida que não pertence ao Sistema Internacional de Unidades. A sua definição é exatamente para calcular a quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Bom, basicamente, a capacidade térmica ela é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Calor sensível é a quantidade de calor que uma substância necessita para a mudança da sua temperatura em 1 grau Celsius, mas o estado físico da substância não se altera. A equação que indica a quantidade de calor sensível que uma substância necessita é Q igual a M vezes C vezes delta θ, sendo Q a quantidade de calor trocada no meio, M a massa da substância, C o calor específico da substância e delta θ a variação de temperatura da substância. Já o calor latente, ele é a quantidade de calor que uma substância necessita para a mudança do seu estado físico, mas a sua temperatura não se altera. A equação que representa a quantidade de calor latente da substância é L igual a Q sobre M, sendo L a quantidade de calor latente, Q a quantidade de calor total e M a massa da substância. A curva de aquecimento é um diagrama utilizado para mostrar o aquecimento constante de uma substância desde seu estado sólido até seu estado gasoso. No caso da água, começa com um cubo de gelo a menos 20 graus Celsius, que num aquecimento constante até a temperatura de 0 graus Celsius, ocorre a fusão, que é a mudança do estado sólido para o líquido. E com outro aquecimento constante, dessa vez de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, ocorre a vaporização, que é a mudança do estado líquido para o gasoso. E aquecimento constante maior ainda, acima de 120 graus Celsius, isso passa do ponto crítico, em que o vapor se torna gás, o que se torna irreversível. Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre a água. Esse aqui é o ponto triplo da água, onde os três estados, sólido, líquido e gasoso, coexistem igualmente. Essa aqui é a curva de vaporização, que indica a mudança de estado líquido para o estado gasoso. E esse aqui é a curva de fusão, que indica a mudança do estado sólido para o estado líquido. Esse aqui é um ponto crítico, em que depois de chegar na vaporização, o vapor se torna gás, que é irreversível sobre mudanças de pressão e temperatura. Tu tá precisando de alguma ajuda? O livro, eu não tô entendendo o que o livro tá querendo dizer. Ele usa um seringa pra explicar o assunto, só que eu não tô entendendo, juro. É fácil. Tem as características notáveis dos gases, certo? Que é a expansibilidade e a compressão. Ele usa no livro o exemplo da seringa, eu vou usar aqui também. Bom, eu vou tapar aqui para que não mude a massa do ar daqui de dentro, certo? Existe a compressibilidade do ar, que é aqui, e a expansão do ar, aqui de novo, certo? E também tem as variáveis de estado, que é a pressão, temperatura e o volume. Aqui eu posso usar a pressão e o volume. Aqui. A pressão vai aumentar e o volume vai diminuir. Se eu soltar, a pressão diminui e o volume aumenta. E a temperatura também. Por exemplo, se eu pego um gás e aqueço o gás, esse gás vai expandir. E se eu resfriar esse gás, ele vai comprimir, entendeu? Só isso. Entendi. Obrigada. Uma quantidade de matéria que possui 6,02 vezes 10 a 23 entidades químicas, que podem ser moléculas ou átomos. Esse número é também o número de Avogadro. O número de mol é igual à massa dessa substância sobre a massa molar. E aí, Luiz, tá estudando pra prova de física? Tô estudando o modelo de gás perfeito. Tá entendendo aí, tudo bem? Mais ou menos, tá difícil.
Ah, então deixa eu te explicar, eu já estudei essa matéria. Olha, o modelo do gás perfeito é um modelo fictício, ele não existe na realidade, mas ele se aproxima do comportamento dos gases reais quando eles estão a baixa pressão e alta temperatura. Nesse modelo, as moléculas do gás são vistas como pontos materiais e não há forças intermoleculares, somente durante as colisões, que são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perda de energia. Também, a duração dessa colisão é muito pequena, ou seja, não há impulso. E essas moléculas se movimentam de um jeito caótico, ou seja, aleatório, desordenadamente. E esse modelo ele é estudado pela equação de Clapeyron, que ele relaciona a pressão, o volume, o número de mols e a temperatura. Ah, é fácil, dá pra entender tranquilo. Obrigado. Nada. Bom, eu vou falar sobre a equação de Clapeyron, que estuda o comportamento dos gases ideais. A equação é P, que é a pressão, vezes V, que é o volume, igual a N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases perfeitos, vezes T, que é a temperatura. Por exemplo, eu tenho aqui um balão. Quando eu começar a encher esse balão, vai aumentar o número de mols, porque eu vou estar colocando ar dentro dele. Assim também vai aumentar o volume. Então vão ser alterados pressão, volume e o número de mols. Ei, Gabi, tu sabe me explicar essa lei geral dos gases? A lei geral dos gases, ela pode ser usada quando determinada massa de um gás perfeito sofre uma transformação, em que as três variáveis, que são pressão, volume e temperatura, sofrem modificações. Ah, então assim como a massa é constante, o número de mols também é constante? Sim. E a fórmula é P, I, que é pressão inicial, vezes VI, que é volume inicial, sobre TI, que é temperatura inicial, igual a PF, que é pressão final, vezes VF, que é volume final, sobre TF, que é temperatura final. Ah, então eu posso ver o estado inicial e o estado final de um gás. Entendi. Obrigada. De nada. O trabalho de um gás é igual à pressão vezes a variação do volume. Se essa variação for positiva, o trabalho também será positivo. Logo, o gás realizará o trabalho. Se essa variação for igual a zero, o trabalho também será nulo. Se a variação do volume for negativa, o trabalho também será negativo. Logo, o gás estará sofrendo trabalho. Se tivermos um gráfico no qual a pressão está pelo volume, numericamente falando, o trabalho é igual à área sobre o gráfico. Ei, Luísa, você poderia me explicar a energia interna de um gás perfeito? Eu não estou entendendo. Ah, posso sim. Olha, primeiro a gente tem que ver como é um gás perfeito. Isso é baseado naquelas hipóteses do gás ideal. Ou seja, as moléculas são pontos materiais e elas não possuem energia de rotação nem energia potencial. Assim, a energia interna vai ser somente a energia cinética de translação, ou seja, a movimentação delas. Dessa forma, essa energia interna é definida como 3 meios de nRT para um gás monatômico, ou seja, aquele que só tem um átomo. Como nRT é igual a PV pela equação de Clapeyron, a gente também pode dizer que a energia interna é 3 meios de PV. Se fosse um gás diatômico, já teria que usar outra forma, que é a energia interna igual a 5 meios de nRT. Ah tá, obrigada, eu entendi. De nada. Ei, quer ajuda? Quero sim, por favor. Vale, tá ficando quente. Ah, isso é por causa da termodinâmica. Vem aqui. Então, para nós entendermos por que isso acontece, temos que entender a primeira lei da termodinâmica. Ela diz que a variação de energia de um gás é igual à quantidade de calor que ele troca com meios menos o trabalho. Aí, o trabalho ele vai ser positivo quando o gás realiza, ou seja, quando ele expande. E ele vai ser negativo quando o gás receber, ou seja, ele comprime. Aí, a primeira transformação é a isobárica. Ah, isobárica quer dizer iso igual e bárica de pressão, ou seja, pressão constante. Exatamente. Pressão igual a constante. Então, como seria o gráfico? No caso de pressão por volume, seria uma reta paralela ao eixo do volume. Exatamente. Aqui. E o gráfico do volume pela temperatura? Aí aqui seria uma reta oblíqua. Exatamente. Isso porque a razão V sobre T é constante. Daí nós podemos concluir que
Energia interna é igual a calor menos trabalho. Isso mesmo. Aí, próxima transformação é isométrica. Aí já a isométrica ela pode ser chamada de isocórica ou isovolumétrica. Iso quer dizer igual e volume é constante. Isso mesmo. Então, volume é constante. Como seria o gráfico? Já nesse caso, pressão por volume teria que ser uma reta paralela ao eixo da pressão. Exatamente. Tá aqui. E aqui, pressão por temperatura seria uma reta oblíqua. Isso mesmo. Porque P sobre T é igual a constante. Aí, como ela é isométrica, ou seja, não varia o volume, quer dizer que o trabalho é igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, variação de energia é igual a quantidade de calor. Próxima transformação, isotérmica. Isotérmica, iso igual e térmica de temperatura, ou seja, temperatura constante. Isso mesmo. E como seria o gráfico da pressão pelo volume? No gráfico dessa daí é difícil, né? Como é? É uma hipérbole. Que no caso ela é chamada de isotérmica, justamente por ser a mesma temperatura. E isso decorre do fato de P vezes V ser constante. E esse aqui, da pressão pela temperatura? No caso é paralela ao eixo da pressão. Porque a temperatura é constante. Constante. Certo. E como ela é isotérmica, quer dizer que não ocorre variação de temperatura. Então, a variação de energia é igual a zero. Se a variação de energia é igual a zero, Q é igual ao trabalho. E aqui a última transformação, a diabática. Sabe o que é? A diabática ela é constante em todos porque cada um isolava cada um tinha uma variável, então quer dizer que nesse aqui o P, V sobre T é constante. Mas ela é especial porque não ocorre troca de calor, ou seja, Q é igual a zero. Como Q é igual a zero, variação de energia é igual a menos trabalho. E aí, como é que seria o gráfico? O gráfico dessa daí? Esse é mais difícil. Também. É o seguinte, considerando aqui duas isotérmicas, ou seja, essa temperatura e essa outra, o gráfico da diabática seria assim. Justamente devido ao P vezes V ser constante. Então, a partir disso, você consegue explicar por que esquenta? Devido quando você aperta, ele sofre compressão, recebendo trabalho e libera calor? Isso mesmo. Esse exemplo foi, vou ter um copo com água para esfriar. Aí como é que ele vai esfriar? Vem aqui comigo que eu te explico. Então, aqui a gente tem a máquina térmica. A máquina térmica ela vai fazer com que a energia térmica se transforme em energia mecânica. Como ela funciona? Aqui a gente tem a fonte quente e aqui a gente tem a fonte fria. Na máquina térmica, o calor ele sempre vai ir da fonte quente para a fonte fria. E aqui no meio está a máquina térmica. Acontece que a máquina térmica ela vai captar parte desse calor durante a transição e vai transformar ele em trabalho. Tá, então a fonte fria ela vai esquentar, certo? Exatamente. E como é que funciona na geladeira, já que eles hoje? Já na geladeira ela vai funcionar de outra forma, vai ser o oposto da máquina térmica, porque ela é uma máquina frigorífica. Nesse contexto a gente ainda tem uma fonte quente e ainda tem uma fonte fria, sendo que o calor ele vai sempre sair da fonte fria para a fonte quente, sendo que isso não é um processo espontâneo, então ele precisa de trabalho para acontecer. E o trabalho ele é realizado pela energia elétrica. Exatamente. E também é importante ressaltar que na máquina térmica existe o rendimento, que é o quão eficiente essa máquina é. Então o rendimento ele pode ser calculado pela seguinte forma. N, que vai ser igual a 1 menos QB. QB vai ser a quantidade de calor recebido pela fonte fria, sobre QA, que é a quantidade de calor cedido pela fonte quente. E como é que funciona a máquina frigorífica? Na máquina frigorífica a gente não fala em rendimento, mas sim em eficiência. Então a eficiência da máquina frigorífica vai ser QB, que é a quantidade de calor cedido pela fonte fria, sobre trabalho. Aqui a gente tem o ciclo de Carnot. No ciclo de Carnot, o gás ele vai sofrer transformação cíclica até voltar para o seu estado inicial, em que o rendimento é máximo.
Ah, já vi esse gráfico. Essas duas transformações elas são isotérmicas e essas duas são adiabáticas. Exatamente. E também aqui você pode perceber que daqui para cá o gás está recebendo calor, ou seja, o seu volume aumenta, o gás vai expandir. Já daqui para cá o gás ele está cedendo calor, ou seja, o seu volume diminui e ele vai comprimir. Ah, e como é uma transformação cíclica, a área ela trabalha. Exatamente. E também no ciclo de Carnot, como em qualquer outra máquina térmica, vai ter um rendimento. E o rendimento vai ser dado por 1 menos a temperatura da fonte fria, TD, sobre a temperatura da fonte quente, TA. E essa temperatura ela vai estar sempre em Kelvin. Exatamente, sempre em Kelvin. Você não sabe o que é entropia? Não. Então, a entropia ela é a energia de desordem na natureza. Não entendi. Então, pensa comigo. O teu quarto, ele é mais fácil estar em ordem ou em desordem? Desordem. Então, assim como o teu quarto, a natureza, o universo, ele também tende a estar em desordem. E para que ele volte a estar em ordem, é preciso realizar trabalho. E é exatamente isso que diz a segunda lei da termodinâmica, em que a entropia ela tende a aumentar. Ah, eu entendi agora.